Nós vamos iniciar nossa live nessa noite, aguardando um pouquinho. E essa vai ser a terceira parte do estudo bíblico sobre igreja, Estado, obediência e transgressão. Eu quero dar as boas-vindas a todos os amigos no Facebook, pedir que Deus abençoe a vida de cada um e também convidar para a participação de todos, participação aí conosco, né, nessa terceira parte desse estudo sobre Estado, Igreja, Estado, obediência e transgressão. Pois bem, nós queremos agradecer a presença de todos que vão nos acompanhar através dessa live, que depois será também publicada em meu canal do YouTube e disponibilizado aí pelo WhatsApp e outras redes sociais. Ok, nós começamos o estudo sobre o tema proposto, e essa já é a terceira parte. Nas outras partes, nós falamos sobre o Estado moderno, eu até diria um novo termo, né? Um Estado pós-moderno, a constituição do Estado, o que é o Estado, a que veio o Estado, qual é a causa do Estado, qual é o objetivo do Estado. Então nós já vimos isso na primeira fala, vimos também sobre a visão de Estado hobbesiana de Thomas Hobbes, a visão de Estado marxista, como que os marxistas entendem o Estado. E muito embora João Calvino não fosse um sociólogo, não fosse um analista político, mas ele deu uma contribuição com respeito à visão do Estado, da finalidade do Estado, da causa do Estado, do que é o Estado, a relação da Igreja com o Estado e também qual é a finalidade do Estado. A nossa postura aqui está se pautando muito em cima do que João Calvino e outros pensadores, Lutero também, os reformadores, uma visão cristã do Estado, especialmente uma visão cristã reformada. Nós também vimos em outros momentos, né, na segunda palestra, a questão da desobediência. Em que sentido é permitido a desobediência? Então, quem quer se aprofundar mais nessa questão da desobediência civil, né, deve entrar aí na minha segunda palestra, que está no YouTube. Tem o mesmo título: Igreja, Estado, Obediência e Transgressão. E se quer aprender mais o que a Bíblia ensina sobre desobediência civil, pode realmente um cristão se dar a desobediência civil? Então vejam aí, vão na segunda palestra, porque hoje a minha fala ela vai se ater mais à questão da missão sacerdotal da Igreja com respeito ao Estado e da missão profética da Igreja com respeito ao Estado. Já tem várias pessoas chegando aí, e eu quero agradecer ao João Pedro, né? Estou vendo o João Pedro. Fica até o final, hein, João Pedro? A Ney, Alain, Fernanda, Deus abençoe a vida de todos. E aqui a dinâmica é a seguinte, né? Participe aí, dando o seu like, se você gostar. Se não gostar, dá o dislike aí. Dê a sua opinião. Participe. Essa é uma reflexão, com certeza será enriquecida
com a sua participação, ok? Para aqueles que estão chegando e não me conhecem, meu nome é Lício, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Guanhães, também sou licenciado em Estudos Sociais, História, pela PUC de Minas Gerais, e também sou especializado também pela PUC de Minas Gerais e especializado pela Faculdade Pitágoras. Mas a minha praia, então, é que eu sou teólogo, pastor e educador, ok? Eu quero convidá-los para participarem mesmo aí da nossa reflexão sobre a relação que há entre igreja, Estado, obediência e transgressão. Ok, então, na fala de hoje, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre a missão, né, sacerdotal e profética da igreja com respeito ao Estado, missão sacerdotal e profética. Eu estou aqui pegando a minha Bíblia, porque vamos ler alguns textos bíblicos. Reverendo Magner, seja muito bem-vindo. Daiane Queiroz, seja bem-vinda, Daiane. Sabrina, Sabrina. Muito bem. Parabéns, viu, Evandro? Sargento Evandro, parabéns aí. Então, fique com a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos usá-la. A Mara também está chegando aí. Obrigado a todos. Nós vamos usá-la aí durante a nossa fala, ok? Ok. A primeira pergunta dessa noite, que eu quero te convidar para participar: a igreja deve se envolver no poder temporal? Mas o que é isso, pastor? Poder temporal? Vamos colocar num linguajar bem atual. A igreja deve chamar para si ou querer participar na política e governar como igreja? Mas isso daí é impossível. Talvez seja impossível hoje. Mas já houve épocas em que a igreja tinha um pensamento chamado de ultramontanismo. Que pensamento era esse? E esse pensamento ele surgiu há muitos anos atrás e ele repercutiu até o século XIX. Era um pensamento aí lá da Idade Média, que veio passando, até o século XIX, e aí ele ainda existe, ele está latente, ele não é muito mostrado, mas ele ainda é latente na mente aí de muitas pessoas, né? O que seria esse ultramontanismo? O ultramontanismo era uma ideia de se criar uma monarquia única no mundo, em que o Papa seria o presidente ou o rei, não só da igreja, mas também dos países. Essa era uma pretensão papal, antiga. Hoje não se fala mais nisso. Entretanto, isso está latente ainda, esse sonho ainda perdura no coração de muita gente, de ter um governo em que o Papa seja o rei, num linguajar de hoje, o presidente, o chefe máximo aí, quem sabe hoje isso com novas roupagens de um globalismo, né? Pois bem, então já houve isso e ainda há latente. E a pergunta é essa: a igreja deve se interferir em governos, no sentido da igreja governar? A um tipo de governo teocrático entre aspas, ou mesmo ela deve se interferir com a política, apoiando um partido, favorecendo a um partido, chamando seus membros para votarem em um determinado candidato? A igreja deve tomar essa postura hoje? E aí eu te pergunto,
Gostaria que você participasse aí conosco. O que você acha sobre isso? A igreja deve participar do governo como igreja, ter um candidato, lançar um candidato, o candidato da igreja. A igreja deve fazer isso hoje? Pois bem, dê a sua opinião. Ao nosso ver, é o que está lá em Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Existem duas instituições que são de Deus. Aliás, nós poderíamos dizer até 3 instituições fantásticas. Elas foram criadas para proteger a humanidade. Elas foram criadas para o bem da humanidade, sendo que a primeira é a família. E foram instituições, são organismos ou são organizações instituídas por Deus numa visão bíblica e cristã. A família, o Estado e a igreja. Família, Estado, igreja. Acontece que a família e o Estado, elas são instituições da primeira criação de Deus. A igreja, pelo menos a igreja organismo, a igreja corpo, ela é uma instituição da nova criação de Deus, ou do reino de Deus, podemos dizer assim. Então, a nossa visão sobre o Estado participar do poder temporal, da igreja participar do poder temporal, evidentemente que não. O papel da igreja não é governar uma cidade, como havia na Idade Média, bispos que eram donos de cidades, ou muitas vezes na Idade Média, a própria igreja, o Papa, tinha os seus exércitos, e quando ele não concordava com o rei, ele mandava seus exércitos fazerem guerra, ou ele usava de meios para minar, através dos fiéis, a autoridade daquele rei, colocava rei, tirava rei. Ele, na verdade, era até chamado de rei dos reis. Mas, inclusive, naquela época, a igreja ela tinha papel policial, ela tinha papel legislativo, ela tinha os seus tribunais, ela condenava à morte, ela tinha suas cadeias, ela prendia, havia o Santíssimo Tribunal instituído na Idade Média para julgar as pessoas por crimes morais, crimes contra a igreja, crimes de blasfêmia, crimes de heresias, e essas pessoas muitas vezes eram julgadas por tribunais da igreja, simplesmente eram tribunais que tinham foro livre em todos os reinos em que a igreja alcançava, e essas pessoas eram policiadas, investigadas, era usado poder coercivo de tortura para essas pessoas confessarem. Enfim, a igreja, quando ela quis ter poder temporal, ela cometeu os crimes mais bárbaros da sociedade humana. Então, isso demonstrou claramente que a igreja ela não foi feita por Deus ou criada ou instituída para governar o mundo, ou para participar do poder temporal, apoiando o A, o B, o C, o D, porque a missão da igreja é outra missão. O poder da igreja é outro tipo de poder. O governo da igreja é outro tipo de governo. Por isso os teólogos falaram sobre poder temporal, que é dado à família, numa primeira instância. É dado, a família ela tem o poder de investigar, ela tem o poder de coagir, ela tem o poder de punir, de castigar, de educar, e ainda tem esse poder, com raras exceções. O Estado, ele é instituído por Deus também para a preservação da ordem e da sobrevivência da comunidade. É uma instituição de Deus? É.
Mas algumas pessoas poderiam perguntar, por exemplo, e os estados totalitários, e os estados que tiram a liberdade, e os estados de controle que estão controlando a vida de todo mundo, e os estados corruptos, os estados que favorecem uns em detrimento de outros, também são estados instituídos por Deus. Ora, nós já vimos isso aqui na primeira parte, que todo estado é instituído por Deus. Nem sempre os seus agentes públicos estão fazendo a vontade de Deus, porque qual é a causa do estado? Só lembrando um pouquinho, a causa do estado é exatamente satisfazer aquelas necessidades inatas que o homem tem. O homem ele é um ser social, o homem ele é um ser econômico, o homem ele é um ser cultural, o homem ele é um ser político, e o Estado é uma organização contratual que existe para que esse homem possa ter essa satisfação. Então o Estado existe para o bem público. O Estado não pode existir para o mal público. Até se diz que todo o poder emana do povo, porque o Estado existe para que esse povo seja protegido, seja educado, para que esse povo possa sobreviver, fazer comércio dentro da sua necessidade cultural, para que esse povo possa desenvolver a sua cultura peculiar, e aqui entra uma infinidade de coisas. Enfim, como nós já vimos isso, não vamos voltar no que já foi falado, é que o Estado existe com uma finalidade. A finalidade é o bem público, é o nosso bem. Então, no momento em que esse Estado está se desvirtuando da sua finalidade, ele está quebrando o contrato. Há uma quebra, seja tácita, seja explícita, do contrato, porque o Estado é um contrato. O Estado é um contrato, não podemos fugir disso. Embora que estados totalitários já quebraram isso há muito tempo. Estado totalitário não é contrato, coisa nenhuma, é imposição, é por coação. Pois bem, Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O Estado, César; a igreja, Deus. Então, a igreja vai dar a Deus o que é de Deus. O poder da igreja não é para coagir, não é para investigar, não é para prender, não é policial, não é de tribunal, não é de prisão, de tortura, enfim, nada disso. O poder da igreja é espiritual. O poder da igreja é administrar a palavra de Deus, os sacramentos, ensinar o povo que pertence a ela a palavra de Deus. Helena está dando boa noite, Helena, seja bem-vinda. Então, por exemplo, a igreja cumpre a ela pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, administrar os sacramentos e administrar a disciplina. Mas que tipo de disciplina? Uma disciplina coerciva, punitiva? De forma nenhuma. Quem faz isso é o Estado. A disciplina da igreja, ela está no foro do amor. É uma disciplina de conscientização para que o faltoso, com todo respeito e amor, volte a se portar de acordo com a vontade de Deus. O máximo que a igreja pode fazer é impedir essa pessoa, se ela não quer voltar a se corrigir, é impedir que ela participe, por exemplo, de cargos na igreja, está participando na frente da igreja. Porque como pode uma pessoa estar tendo um tipo de conduta errada e participando na frente da igreja? Não pode. Então o máximo seria um impedimento de que essa pessoa tenha todos os seus privilégios, como em toda associação. Toda associação é assim. Se a pessoa não está andando de acordo com o regimento interno, com o estatuto, com as normas, com a ética, ele é chamado por alguém, por uma diretoria,
e é dado a ele a oportunidade de se corrigir ou se desligar daquela associação. A igreja também é assim. Então vejamos que se a igreja deve se envolver no poder temporal, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Pois bem, eu disse no início aqui dessa live que o papel da igreja, a relação da igreja com o Estado é sacerdotal e profética. Em que sentido, então, Fernanda, seja bem-vinda, a minha sobrinha querida. Em que sentido a igreja, ela tem um ofício sacerdotal para com o Estado? Vejam bem, o sacerdote é aquela pessoa que intercede por outra pessoa. Então, nesse sentido, a igreja, ela tem essa função sacerdotal. Como é isso? Ela, em primeiro lugar, é função da igreja orar pelas autoridades. Já disse isso na segunda palestra. Orar pelas autoridades. Por exemplo, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, se você puder aí abrir a sua Bíblia e acompanhar, no capítulo 2, versículo 4, e está escrito assim, então a primeira função sacerdotal é interceder pelas autoridades. E o texto citado diz o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Evidentemente que está se referindo aqui às autoridades, porque se a gente pegar no início lá do capítulo 4, Paulo está dizendo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então vejam bem, Deus, a primeira questão sacerdotal da igreja, do cristão, é orar por suas autoridades. E na segunda palestra, na segunda fala, a segunda parte desse estudo, nós falamos por que devemos orar pelas autoridades. Não vamos voltar nisso agora, mas devemos pedir a salvação de todos os homens, especialmente as autoridades. Orar pela salvação do presidente, orar pela salvação dos senadores, ministros, governadores, juízes, promotores, enfim, orar para que Deus esteja iluminando a mente desses homens e trazendo arrependimento, conhecimento e salvação. É o que Paulo está falando, porque Deus deseja que as autoridades sejam salvas. Mas precisamos também pedir luz e sabedoria para que eles façam um bom governo. Nós já falamos sobre isso também. Luz e sabedoria. Como eu já havia falado muito sobre isso, vamos passar para um terceiro ponto sacerdotal. Como sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o homem e intercede a Deus pelo homem. E todos nós cristãos somos sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote. Então, como sacerdote, a palavra de Deus nos ensina a orar pelas autoridades, para que nós tenhamos vidas tranquilas. João Quitite chegou aí na praia, muito bem. Também o Gelson, aí, grande Gelson Macedo, abraço. Maria Marta de Pinha, ei Martinha, seja bem-vinda. Agora eu vou entrar num ponto polêmico. Será que nós podemos pedir a Deus para repreender autoridades corruptas? Autoridades que não estão cumprindo com a sua missão para a qual Deus o colocou ali, o investiu, o ordenou, como nós vimos na segunda fala.
Então eu quero ler um texto aqui na Bíblia que está em Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas é o último livro do Novo Testamento antes do Apocalipse. Se você tiver Bíblia aí, abra sua Bíblia então, aí em Judas, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, Judas não tem capítulo, né? Capítulo 1, a gente fala, mas ele tem apenas pequenos capítulos aí. Então Judas diz assim, no versículo 9, ele diz assim, eu vou ler o 8 também para o melhor entendimento. Vejam bem, quem tem Bíblia acompanhe Judas, capítulo 1, versos 8 e 9. Vamos incluir o 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Ele está falando de alguns cristãos daquela época que não respeitavam as autoridades, difamavam as autoridades, blasfemava, brincava, xingava com nomes feios as autoridades. Ele está falando dessas pessoas. E no versículo 9 ele diz o seguinte, olha, preste bastante atenção. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Nós estamos aqui com um problema sério, é que está havendo uma disputa pelo corpo de Moisés. De um lado, Judas nos diz que de um lado está um arcanjo, Miguel, lutando, de outro lado o próprio Satanás, que também é um querubim, um arcanjo e um querubim, lutando com respeito ao corpo de Moisés. Vejam que Judas, para dar uma lição aos homens que ficam blasfemando das autoridades, ele diz que nem o arcanjo Miguel proferiu palavra de insulto contra Satanás, mesmo Satanás sendo o príncipe do mal, mas é um querubim. Mas então o arcanjo disse, o Senhor te repreenda. Será que nós podemos aí ficar com xingamentos contra as autoridades, com blasfêmias contra as autoridades, ou juízos inflamatórios contra as autoridades? Não. Não podemos. Mas nós podemos pedir a Deus que aquelas autoridades que comprovadamente são corruptas, podemos pedir a Deus para repreender essas autoridades? Sim. E saiba de uma coisa, quando nós pedimos a Deus para repreender as autoridades corruptas, e pedimos a Deus que faça justiça, e pedimos a Deus que exponha as entranhas do sistema corrupto, podem ter certeza de uma coisa, Deus vai fazer isso. Não vamos pela via de xingamentos, de fake news, de juízos inflamatórios contra as autoridades. Peçamos a Deus pela salvação deles, pela iluminação deles, pela misericórdia, que Deus quebre toda a hipnose do mal sobre essas pessoas que nos governam. Mas também podemos sim pedir a Deus que desfaça e exponha as entranhas da corrupção e traga para fora tudo e repreenda esses homens e essas mulheres que não estão cumprindo com o seu dever de autoridade, que é o bem público. Porque quando uma pessoa entra num cargo de autoridade, seja qual for, seja presidente, senador, ministro do Supremo Tribunal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, deputado, governador, promotor, juiz, delegado,
Quando uma pessoa entra num cargo de autoridade e começa a buscar o seu próprio bem, começa a se corromper, começa a fazer coisas erradas, ele saiu fora. Tanto do contrato social, como saiu fora da missão que Deus deu a ele de fazer o bem. Pois bem, nós podemos sim pedir a Deus para trazer tudo para fora, para que essas pessoas sejam processadas, julgadas e, se culpadas, sejam presas e paguem pelos seus erros. Não vamos deixar de orar pela salvação deles, não vamos deixar de orar pela iluminação deles, mas pelo julgamento deles, se estão andando errados. Sim, não só é permitido pela palavra de Deus, mas é exigido pela palavra de Deus que a igreja, na sua função sacerdotal, ela faça isso. Pois bem, agora eu vou falar sobre a função profética da igreja. Qual é a função profética da igreja? Eu quero citar um teólogo, o mais eminente teólogo para mim, que foi João Calvino, teólogo francês do século XVI. E João Calvino, ao escrever sobre isso, sobre essa questão de que a igreja deve profetizar ao Estado, ele disse o seguinte, é que a igreja deve estar sempre de olho no Estado, ela não deve se misturar, não deve querer governar, tomar partido, mas ela deve advertir o Estado. Toda vez que o Estado está saindo fora da sua missão, que é o bem público, sim, a igreja deve advertir o Estado, deve se manifestar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a igreja, ela teve uma profunda... houve uma profunda, dentro da igreja, consciência de que a igreja deve se retirar completamente, uma profunda influência, a palavra que eu estava procurando aqui, agora eu achei, uma profunda influência do laicismo sobre a igreja. E a igreja parece que ela entrou em um mosteiro e em um neognosticismo. Quando se fala, por exemplo, de problemas sociais, alguns, eu não vou falar nada não, que isso daí é evangelho social. Quando se fala de problemas políticos, alguns, isso daí não tem nada a ver com a igreja. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as igrejas não estão se manifestando contra as corrupções ou contra os abusos, as tiranias e as coisas erradas que o Estado vem fazendo. Nós vivenciamos há poucos dias, por exemplo, uma inversão de valores. Eu vou citar só algumas aqui para que vocês se lembrem, ok? Então, uma primeira inversão de valores que nós sofremos é que bandidos, há um tempo atrás aí, estavam sendo protegidos de uma forma que deu a parecer para nós, cidadãos, que o bandido estava certo e a vítima estava errado. Um indivíduo assassinava, assaltava, matava uma pessoa, o Estado criou uma quantidade de leis imensas, parece que, infelizmente, protege o bandido, parece que o bandido tem razão em ser bandido. E a vítima, ninguém fala da vítima. Ninguém vai atrás da vítima. Direitos humanos não protegem os direitos da vítima. Então, houve uma época atrás que valores estavam invertidos, estavam invertendo tudo. O certo se tornou errado. O que quer viver de forma justa, de forma honesta e trabalhar, muitas vezes é colocado como errado. O indivíduo entra dentro de uma casa para matar uma pessoa, para furtar, para estuprar uma esposa, estuprar uma filha.
se fizer algo que machucar aquela pessoa para se proteger, é bem possível que a pessoa saia para o hospital e o dono da casa saia algemado. Ora, o que é isso? E eu poderia citar aqui uma lista interminável de valores que foram invertidos, e a igreja, ela não pode ficar calada nessa hora. Não pode ficar calada, ela tem que se manifestar. Eu não estou dizendo que é incentivar alguém a pegar em arma, revolução, ir para a rua. Não, mas ela como igreja, ela precisa se manifestar. E hoje nós temos várias formas de manifestação. A igreja precisa deixar claro para o Estado que isso não é certo, de acordo com os princípios de Deus, ou aquilo está errado, de acordo com os princípios de Deus, ou aquilo outro. Isso é uma missão profética da igreja. Essa é uma missão profética. Se a igreja se calar profeticamente diante do Estado, que foi instituído por Deus para manter a sociedade e até de certa forma proteger a igreja, então ela não está cumprindo com o seu papel profético, e isso é calvinista. Isso daqui é teologia reformada, é cristianismo reformado. Nós não podemos ser vaquinhas de presépio. A igreja tem que se manifestar sim contra. Ah, mas vai dar problema para nós. Que dê o problema que der. A igreja precisa se manifestar. E nós temos hoje muitas formas de manifestações que são legítimas. A Constituição da República nos dá esse direito. Ela nos dá esse direito, sim, de nos manifestarmos. Pois bem, quais são as situações que a igreja deveria, então, bater no ombro do Estado? Opa, você está saindo fora do seu objetivo. Você está saindo fora da ordenação daquele que te ordenou. Você está se tornando um Estado corrupto, mau, tirano, totalitário, autoritário. Todas as vezes que há injustiça social, o Estado está se corrompendo. Todas as vezes que o Estado faz leis que favorecem grupos criminosos, o Estado está se corrompendo. Todas as vezes que o Estado legisla ou cria leis que vão favorecer a ricos e que a corda vai arrebentar sempre do lado mais fraco, e que vai promover fome, e que vai promover o aumento da miséria, esse Estado está se corrompendo. Todas as vezes que o Estado legisla e cria leis que afrontam a moral judaico-cristã, que afrontam a família tradicional, que colocam em perigo a formação da infância, como por exemplo estava acontecendo há pouco tempo atrás, a erotização de crianças, a política na escola, a militância na escola. Todas as vezes que o Estado promove ou protege ou faz vistas grossas ao direito à vida, ele está se corrompendo. E a gente poderia aqui citar muitos outros atos que mostram um Estado que está se desviando da sua finalidade. Ah, mas o Estado é laico. Ele é laico, mas não é ateu. Ele é laico, mas o povo é cristão. A maioria absoluta é cristã. Então, o Estado está aqui para atender às necessidades da maioria absoluta, e é claro, das minorias. Mas, se as necessidades das minorias vão contra as necessidades da maioria absoluta, eu creio sim que o Estado deve proteger a minoria. É papel do Estado proteger as minorias.
mas não querer impor sobre a maioria a moral, a ética e os costumes da minoria. Que se proteja, sim, as minorias, mas que não se queira impor sobre a maioria a conduta das minorias. Se o nosso país fosse 95% muçulmano, evidentemente que o Estado protegeria os interesses dessa sociedade. Nós somos 95% cristãos. O nosso padrão de família é judaico-cristão. A nossa moral é judaica-cristã. A nossa cosmovisão é judaica-cristã. Então o Estado precisa ver que lutar para o bem, proteger minorias. É claro, se tem muçulmanos morando em nosso país, proteger o direito de terem o culto deles, de terem a conduta, a cosmovisão deles, a moral, desde que isso não venha trazer danos, nem físicos, nem psicológicos, nem morais à vida de ninguém. Todo mundo convive bem. Não há necessidade de estar ofendendo as outras pessoas e de estar trazendo danos para aqueles que não aceitam o que eu penso. Pois bem, a igreja ela tem esse papel profético, na visão de João Calvino, na visão bíblica, na visão luterana, na visão cristã reformada. A igreja tem esse papel profético. Ela tem um papel sacerdotal, que é realmente estar orando pelas autoridades, de estar pedindo luz, pedindo saúde, honrando as autoridades, mas dentro desse papel profético, ela tem, sim, o dever de repreender o Estado, advertir o Estado, pedir a Deus quando o Estado não quer atendê-la, e não é obrigado a atender a igreja, não, mas pedir a Deus para expor as entranhas da corrupção, orar a Deus para que o Senhor levante homens e mulheres íntegros, que não se corrompem. Hoje em dia eu estou acreditando, viu, gente, que tem gente que vai para a política e não se corrompe. Eu não acreditava nisso. Mas depois do acontecido aí, eu estou acreditando que Deus tem levantado pessoas íntegras e nós precisamos acreditar nisso. Pessoas íntegras, pessoas que têm integridade de personalidade, que têm moral, que têm realmente, que são pessoas que não são como folha de bananeira, que ao chegarem ao poder se corrompem, porque isso vem de berço, isso vem de criação. Então, a igreja ela tem sim essa missão sacerdotal, mas também tem uma missão profética. Eu estou falando da igreja enquanto igreja. Agora eu vou falar de cristãos como cidadãos. Como cidadão, todos nós devemos exercer a nossa cidadania de acordo com a Bíblia. De vez em quando alguém vai lá no meu Facebook e fala assim: pastor, mas o senhor, um pastor, devia estar pregando para a sua igreja. O senhor está aqui falando de política. Ora, eu sou pastor das minhas ovelhas. Na minha igreja eu não falo de política. Na minha igreja eu não fico apoiando partido. Não existe voto de cabresto na minha igreja. Na igreja presbiteriana essas coisas não entram. Nós cremos que a igreja não pode se envolver com o Estado. Cada um tem uma missão diferente. Agora, como cidadão, eu tenho o direito de defender uma agenda. E quero dizer claramente, como cidadão, eu sou anticomunista. Eu sou anticomunista com todas as letras. Vamos pensar aqui no comunismo lá, da União Soviética antiga, da China, porque eu sei que são, como cidadão, exercendo a minha cidadania, a minha liberdade filosófica, a minha liberdade ideológica, a minha liberdade como cidadão de me expressar. Então, eu sou anticomunista, daquele comunismo que cria uma sociedade de controle,
você não tem liberdade de pensar, de opinar, de falar, de ir e vir, de pensar, de crer. Sou absolutamente, totalmente, 100% contra. Sou também contra aquele tipo de capitalismo selvagem que favorece os ricos e que jogam milhões na miséria e na pobreza. O mesmo ódio que eu tenho contra aquele tipo de comunismo opressor, totalitário, eu tenho contra esse tipo de capitalismo. Eu sou a favor de um Estado onde a democracia possa coexistir com as instituições, com as ideias. Um Estado de base democrática. Um Estado que se preocupe com o bem público, com o bem das pessoas que o organizaram. Um Estado que se desvia do seu propósito, que é o bem público. E voltando aqui à mensagem profética, havia pelo menos 3 personalidades no Antigo Testamento que Deus mandava que o Estado tivesse muito cuidado com eles. Quem eram? Primeiro, a viúva. Segundo, o estrangeiro. Terceiro, o órfão. Naquela época, Deus mandava com que os estados tomassem muito cuidado com essas pessoas, porque a viúva não tinha ninguém por ela. O estrangeiro, alguém que chegava naquela terra, não tinha ninguém por ele, e o órfão. E naquela época não havia nenhuma organização, seja do terceiro setor, do Estado, ou nenhum tipo de mecanismo social que pudesse amparar aquelas pessoas. Era viúva, era estrangeiro ou era órfão, dependia plenamente de alguém que pudesse dar o seu apoio. Pois bem, quem são as viúvas, os estrangeiros e os órfãos hoje? Então nós precisamos identificar bem quem são essas pessoas hoje. Isto é, quem são as pessoas que não têm ninguém por elas? E que se não houver mecanismos na lei para socorrer essas pessoas, elas vão para debaixo da ponte ou elas vão morrer. Porque a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Então eu defendo um Estado que traga e viva e exista para o bem público, principalmente dos mais fracos economicamente, para que essas pessoas tenham o direito de terem saúde, educação, segurança pública, como todos os outros têm, mas os outros têm dinheiro e poder econômico. É esse o Estado. Não sei se eu sou de centro, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, mas os radicalismos, penso até que devia ser proibido nos países do Ocidente, o radicalismo ideológico, seja de qualquer área. Radicalismo para comunismo, como está acontecendo na Venezuela, deveria ser declarado como crime, esse comunismo que cria uma sociedade de controle. Mas também deveria ser declarado uma lei, ou criado uma lei, declarado como crime, esse tipo de sociedade em que os poderosos estão ganhando sempre e a massa de miseráveis e de pobres crescendo cada vez mais. Deveria ser proibido. Como diz que no meio termo é que está a virtude, é uma palavra muito bendita. Pessoal, eu quero agradecer a todos que participaram. Maninho está aí, Michele Andrade, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a 3ª live sobre Igreja, Estado, Obediência e Transgressão. Eu peço a Deus, se você não assistiu às primeiras lives, você pode ir no YouTube, porque estão lá, e poderá assistir então as 2 primeiras lives. Que Deus possa te abençoar. E eu espero que aquilo que nós trouxemos aqui possa ter contribuído para te dar uma visão mais clara sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, ok?
Deus te abençoe. Maria Miranda, um grande abraço. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço. Vamos ficando por aqui. E no domingo de manhã estaremos aí com outra live, se Deus quiser.